Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Aqui as coisas estão meio mexidas, mas conseguimos estar juntos, da minha parte, da sua parte. A perseverança e a paciência são duas virtudes irmãs fundamentais nesse momento nosso, sobre a transição planetária, sobre o que já chamava de fim dos tempos. Jesus disse: mas aquele que perseverar no bem até o fim, este será salvo. Perseverança, paciência são atributos fundamentais, sempre e nesse momento em especial. Parabéns então para todos nós, encarnados e desencarnados que estamos aqui. Muito bem, vamos hoje dar sequência a esse momento desse fabuloso O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em que ele vai passando em revista os diferentes atributos do Espírito. Atributos esses cuja eclosão fazem parte da nossa evolução, caracterizam a nossa evolução. Não estamos todos no mesmo grau frente aos atributos espirituais, como não estamos de resto em nenhum outro campo. Somos misturas únicas. Na escola, uns tinham inteligência muito grande para português e matemática, outros para educação física, outros para ciência. E assim é na vida. Somos resultados únicos de diversos mix entre as diversas inteligências. Hoje estudaremos a clarividência, um dos atributos espirituais mais conhecidos. Os videntes, os clarividentes, os visionários povoam as diferentes culturas, as diferentes religiões, os diferentes livros de sabedoria. Hoje vamos então começar um estudo a respeito da clarividência, campo que em algum grau todos possuímos. E eis aí uma primeira revelação. Muitos podem pensar que a vidência ou clarividência é branco e preto, ou se possui ou não se possui, mas não é bem assim. Todos em algum grau possuímos a clarividência e nenhum de nós possuímos-la totalmente aberta na sua plenitude. Dito de outra forma, todos nós em algum momento vimos uma sombra, vimos algo que nos pareceu existir e quando olhamos melhor, firmamos a vista, não vemos nada. Isso é muito mais comum do que supomos, é apenas um fenômeno que em parte nos assusta e em parte não queremos conversar sobre ele para não parecermos malucos. Quem vê coisas é maluco na nossa sociedade. A despeito de, em tantos momentos, em tantas culturas e religiões diferentes, o fenômeno ser atestado, apontado, comprovado, hoje nos deixamos levar por essa visão única, segundo a qual aquele que vê coisas que ninguém mais vê é louco. Independente da existência efetiva de determinados fenômenos da mente, de determinados aspectos da perturbação mental,
que veem coisas realmente, algumas vezes como clarividência, mas uma clarividência perturbada, assim como a obsessão é uma mediunidade perturbada. Mas é claro que não existe apenas a visão perturbada, alucinada, mas também clarividentes equilibrados, lúcidos, que funcionam socialmente, e essa divisão já é reconhecida no próprio Código Internacional de Doenças, de forma que alguns que ouvem vozes e veem coisas, clareaudientes ou clarividentes, não serão considerados doentes se funcionarem nos diferentes aspectos da vida, do trabalho, do trânsito, da convivência familiar, da convivência social. Apenas se esses atributos estiverem inseridos numa perturbação no funcionamento em diversos desses campos, é que precisará ser objeto da intervenção da medicina, particularmente da psiquiatria. Então, vamos estudar do ponto de vista espiritual o que é essa clarividência hoje. Vamos lá? Questão número 447 a 450 desse O Livro dos Espíritos, um subitem do capítulo 8 da segunda parte, cujo título é Libertação da Alma. O subitem é dupla vista ou clarividência. E a pergunta número 447 de Allan Kardec é a seguinte: o fenômeno conhecido como dupla vista ou clarividência tem alguma relação com o sonho ou com o sonambulismo? A resposta dos espíritos é sim, tem relação. Tudo isso é uma coisa só. O que os homens chamam de dupla vista é ainda o resultado da separação do espírito frente ao seu corpo físico, mesmo que o corpo não esteja totalmente adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Olha que interessante. A dupla vista é a vista da alma e se expressa quando há alguma separação, algum distanciamento do espírito frente ao corpo físico. O corpo físico é uma espécie de aprisionamento, de limitação para o espírito e para os dons espirituais. E quando o ser experimenta algum afastamento frente ao corpo físico, também há uma libertação, há uma expansão dos dons espirituais. Nesse caso de hoje, que nós estudamos hoje, da clarividência. Então, é dessa forma que o espírito, no êxtase, experimentando alguma libertação frente ao corpo, ele vê outros seres, vê algumas coisas, alguns aspectos da realidade espiritual. Isso acontece no sonho, naquilo que é considerado sonho, naquilo que é considerado sonambulismo. Há muitos sonhos que são claramente, unicamente a expressão dessa visão espiritual. Durante o sonambulismo é muito comum que aconteça
a visão espiritual. O que acontece em grande parte dessas vezes, isso já foi falado anteriormente, é que o sonho, durante o sono, a mente muitas vezes rememora, como que descarrega as impressões marcantes durante o dia da vigília. Então, é muito comum que revivamos alguma coisa do que nos preocupou, do que preencheu nossas mentes durante o dia. É como um vomitar de conteúdos densos, conteúdos que nos impressionaram. Mas como em parte do sono vomitamos os conteúdos que tivemos durante o dia, em parte do sono temos vivências, clarividências, o que acontece e não acordamos entre um episódio e outro para separar os episódios, eles se misturam e eles se contaminam uns aos outros, fazendo com que rememoremos das nossas experiências durante o sono um conjunto absurdo de situações que parecem não ter sentido nenhum, exatamente porque misturados. Se acordássemos entre uma vivência e outra, anotássemos, fixando claramente nas nossas mentes, para depois dormir novamente, não haveria esse contágio, essa contaminação, essa mistura, não haveria esse absurdo. Então, o fenômeno conhecido como clarividência tem relação com o sonho e com o sonambulismo, como os espíritos falaram e como nós explicamos, complementamos aqui. Pergunta 448. A dupla vista é permanente? A resposta é: a faculdade sim, seu exercício não. Como diversos outros tons da mente. Temos intuição, temos intuições, mas não o tempo todo. Temos inspirações, mas não o tempo todo. Temos desdobramentos, viagem astral, viagem espiritual, mas não o tempo todo. Então a faculdade, ela é permanente, mas o seu exercício, ele acontece em determinados momentos. O exercício de cada uma das faculdades mentais, espirituais, algumas delas mediúnicas. Certo? E continuam os espíritos a responder: nos mundos mais avançados, ou seja, menos materializados que a Terra, os espíritos se desprendem mais facilmente do corpo e se comunicam apenas pelo pensamento. Exatamente por esses mundos serem menos materializados. E assim o espírito se vê mais liberto da matéria. Continuam os espíritos: que nesses mundos mais avançados, os seres se comunicam apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem falada. Nesses mundos, a dupla vista é uma faculdade permanente para a maioria de seus habitantes. O estado normal dos que habitam esses mundos pode ser comparado ao dos sonâmbulos lúcidos da Terra. Essa também é a razão porque esses espíritos se manifestam aos homens encarnados nesses mundos com maior facilidade do que os espíritos encarnados em corpos físicos mais grosseiros, como na Terra, por exemplo. Então, a matéria e especialmente o corpo físico
funcionam como um limitador, uma prisão para a mente e para o espírito. De forma que, em mundos menos materializados, com corpos menos densos, os espíritos vão funcionar como funcionam na Terra, funcionamos nós na Terra, quando estamos mais distanciados, um pouco mais libertos do corpo. Há uma eclosão de dons espirituais. Isso acontece durante o sono, acontece no sonambulismo, acontece quando estamos com o corpo mais enfraquecido, ou seja, os moribundos têm visões espirituais. As pessoas, quando estão em coma, em experiências de quase morte, com o corpo mais fragilizado e com o espírito distanciado do corpo, têm vivências muito interessantes, algumas delas relatadas pelos seres. Então tomemos como regra: sempre que o espírito se afasta do corpo, sempre que a influência do corpo é diminuída em relação ao espírito, abre-se um leque de possibilidades, nunca igual de ser para ser, mas que possibilitam uma série de vivências espirituais que funcionarão, conforme visto nos encontros passados, como convites ao conhecimento e ao reconhecimento da dimensão espiritual, como convites à libertação do ser frente à crença materialista absoluta, expandindo a nossa compreensão de vida. Fundamental, não é? Então dizem os espíritos, na pergunta se a dupla vista é permanente, eles vão explicar que em mundos superiores essa condição de clarividência é permanente. Nesse nosso mundo, por ser intermediário, por ser ainda mais primitivo, a faculdade é permanente, mas o seu exercício não. Em mundos mais avançados, além da faculdade ser permanente, o exercício da clarividência é também permanente. Porque o estado normal dos que habitam esses mundos pode ser comparado ao dos sonâmbulos lúcidos da Terra. Essa é também a razão por que esses espíritos se manifestam aos homens encarnados nesses mundos com maior facilidade do que os espíritos encarnados em corpos físicos mais grosseiros, como na Terra, por exemplo. Questão 449. A dupla vista surge espontaneamente, pergunta Kardec, ou se desenvolve pela vontade de quem a possui? Respondem os espíritos: geralmente a dupla vista é espontânea, mas a vontade também desempenha um importante papel no seu surgimento. Alguns adivinhos possuem essa faculdade e é com o auxílio da própria vontade que eles acessam a dupla vista, ou aquilo que os homens chamam de visão, vidência, clarividência. Então já dissemos que a maioria de nós possui, mesmo que embrionária, mesmo que rudimentar, mesmo que circunscrita a determinados episódios isolados, a capacidade de clarividência. Se o ser estuda esse dom espiritual assim como outros, se busca técnicas de ampliação, de controle, de expansão desses dons,
ele poderá desenvolver não apenas a clarividência, mas todos os outros. Então a vontade, a persistência, o estudo, o conhecimento dos dons espirituais, o exercício desses dons espirituais exatamente como fruto do estudo, da persistência, pode sim levar o ser, a criatura, a um desenvolvimento cada vez maior de todos os dons espirituais. Pergunta número 450 e última desse nosso momento. Kardec pergunta assim: então podemos desenvolver a dupla vista pelo exercício? A resposta é sim. O trabalho sempre conduz ao progresso. E o véu que encobre as coisas vai se dissipando. Então o trabalho, a persistência, a boa vontade, a perseverança, a disciplina, são dons da alma que, quando focados num ponto, qualquer que seja, esse ponto vai se expandir. No caso nosso, que estamos estudando os dons espirituais, isso também acontece. Voltamos a dizer, há vasta literatura sobre todos esses pontos. Nós estamos estudando aqui uma introdução a cada um deles. Quem quiser realmente desenvolver esses dons, nunca para chegar aos mesmos resultados de todos, cada um tem características próprias, mas poderá ter uma expansão desses dons conforme estude, pratique, persevere nos exercícios. Certo assim? Muito bem. O tema continua. Nas questões seguintes, vamos expandir esses estudos, porque o tema, sem dúvida, é de grande interesse. Amanhã, sábado, às 18 horas, continuaremos estudando a clarividência. Vamos agora saudar os amigos. Mônica Silva e Gugu Souza, gratidão a ambas. A gratidão também é um exercício, exercitá-la a gratidão uns em relação aos outros, aos que trabalham para fazer os nossos tecidos, para nos fornecer a comida, aos que nos possibilitam trabalho em ajuda aos outros, aos que nos tratam, aos que cuidam de nós, encarnados e desencarnados. Devemos ser gratos a tudo, inclusive aquilo que nos contraria, porque se foi permitido por Deus, é porque tem uma função e uma função importante. Sejamos gratos então sempre a tudo. Anne Magaldi fala assim: o sonho é uma atividade, deixa eu ver aqui, cerebral. O físico não está preso, está em comunicação através da mente. Agora, os que não sabem diferenciar o que é percepção extra ou pensamento em si mesmo para extra. Mediunidade é um termo primitivo, diz ela. Temos percepções extra. Então, ela aqui está falando das percepções extrasensoriais. A nossa visão, os nossos estudos vão num sentido um pouco diferente e dizem o seguinte: nós
podemos ter percepções extrasensoriais. O sexto sentido, o sétimo sentido, clareaudiência, clarividência, percepções físicas como arrepios, e isso nada tem a ver com mediunidade. Isso é um dom anímico, é um dom da alma. Isso é animismo ou percepção extrasensorial. É um dom espiritual nosso. A mediunidade ocorre exclusivamente quando dons espirituais servem a um contato com criaturas sem corpo, com espíritos. Então, vemos o mundo espiritual, vemos energias, e isso nem sempre implica na comunicação com outros seres. Ouvimos dons, ouvimos situações, ouvimos músicas, sons que ninguém mais percebe, e às vezes sem implicar na comunicação com outros seres. Então, ver e ouvir não será mediunidade, exceto quando o ver e ouvir nos servirem à comunicação com seres sem corpo, com espíritos. A psicofonia, a psicometria, há dons mediúnicos que nos colocam em comunicação com espíritos. Então, trata-se de fenômenos distintos. Ambos os dois existentes, grupos de fenômenos distintos, há vários dons do espírito que não implicam na ação de um espírito sobre nós. Vemos, ouvimos, para além dos sentidos físicos, e isso são nada mais é que a expansão de dons do espírito. Há um outro grupo de fenômenos no campo mediúnico, através dos quais nós nos tornamos intermediários de presenças espirituais, pintando quadros, falando, emprestando o aparelho fonador a espíritos, recebendo pensamentos e ouvindo vozes de espíritos. Isso nada tem de ruim, nem melhor nem pior do que o dom puro, o dom típico espiritual. Apenas se faz essa distinção quando esses dons se colocam a serviço da comunicação. Aí o ser seria intermediário. Médium é exatamente esse intermediário entre a mente encarnada e a mente desencarnada. Se isso ficar claro, que bom. Se não ficar, deixe sua pergunta e voltaremos nos próximos estudos a abordar essa diferenciação entre o dom clássico e o dom que se coloca a serviço da comunicação. Um grande abraço e até a próxima.